Estamos nos encontrando mais uma vez aqui no programa Empreender Tecnologia. Seja bem-vindo, telespectador, seja bem-vinda, telespectadora. O programa começa hoje trazendo para você um tema extremamente importante para a nossa comunidade de Votuporanga e da região. Todos aqueles que são atendidos pela Santa Casa de Votuporanga. Nós vamos conhecer mais sobre o internato. E para isso estão aqui nos estúdios dois convidados ilustres, o professor especialista Mauro Esteves Hernandes, que é graduado em Medicina pela FAMERP, de Rio Preto, especialista em Clínica Médica também pela FAMERP, especialista em Cardiologia também pela FAMERP, especialista em Unidade Coronária pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, Instituto do Coração. Ele é fundador e investigador principal da Unidade de Pesquisa Clínica da Santa Casa de Votuporanga, membro da Sociedade Paulista e da Sociedade Brasileira de Cardiologia e membro da Sociedade Brasileira de Ciências Clínicas, coordenador do nosso curso de Medicina. Seja bem-vindo. Obrigado por responder ao nosso convite, doutor. Olá, eu que agradeço. E o Dr. Anderson César Gonçalves. Ele é graduado em Medicina pela Faculdade de Medicina de Petrópolis, especialista em cirurgia geral pelo Hospital de Base de São José do Rio Preto, fez especialização em videolaparoscopia e endoscopia digestiva pelo Hospital Pitangueiras, em Jundiaí. É membro titular do Colégio Brasileiro de Cirurgiões e da Sociedade Brasileira de Cirurgia Minimamente Invasiva e Robótica. Coordenador do Departamento de Cirurgia, diretor técnico e gerente médico da Santa Casa de Votuporanga. Dr. Anderson, seja bem-vindo também, obrigado por responder ao nosso convite. Eu que agradeço. Esse tema de hoje, o internato, acaba sendo um tema relevante, porque, embora nos últimos dias muita gente tenha acompanhado esclarecimentos a respeito do convênio firmado entre a Unifev, a Prefeitura e a Santa Casa, outras muitas pessoas não tiveram essa informação ou tiveram informações periféricas. Então, na formação do jovem, né, que se prepara para ser médico, o internato tem sem dúvida, uma importância muito grande. Mas tem gente que está confundindo internato e residência médica. Então, eu gostaria de esclarecer, né, essas duas situações para que o telespectador pudesse, pelo menos, se apropriar, né, do processo de formação do médico. Os dois estão convidados a responder. Na residência médica, o médico ele já é formado. Então ele atua num campo de estágio intra-hospitalar e no extra-hospitalar também, numa atividade prática e teórica, mas ele já é um médico formado fazendo uma especialização. No internato ele ainda é um aluno de medicina, ele ainda não é um médico formado e ele busca um conhecimento num âmbito geral, para se tornar um médico generalista. Então o residente trata-se de um médico formado buscando uma especialização. Perfeito. E o internato um aluno aprendendo o campo prático da medicina para se tornar um médico generalista. O nosso curso, o curso de medicina no Brasil, ele ocorre em 6 anos. Né? Os primeiros 4 anos, nós falamos que são os anos teórico-prático, mas com grande fundamentação teórica, para que ele consiga abranger um bom conteúdo generalista, como o Dr. Anderson disse, e com isso adquirir maiores conhecimentos para entrar realmente no cenário prático, que é quando ele entra no internato. Então, todo esse conhecimento ele é adquirido nos primeiros 4 anos com maior embasamento teórico. Posteriormente, ele continua estudando, porém, na prática diária e sempre supervisionado. Ele sempre tem um preceptor, que é o nome que nós damos ao colega, ao profissional médico que está acompanhando esse aluno, é um preceptor. Então, todas as atividades são supervisionadas por este preceptor. Dentro ainda do internato, ele tem uma carga horária menor, respeitando a legislação brasileira, claro, de conteúdos teóricos, porém, o âmbito dele é na prática mesmo. A residência, ela tem as características de um lato sensu, em termos de titulação? Ela confere especialização para ele. Ah, perfeito. Bom, por que os cursos de medicina, né, por que formar um médico custa caro? O curso em si é um curso caro. A medicina, ela exige uma série de cenários, ela contempla uma série de especialidades
que, embora você tenha que formar um generalista, para que eu conheça o geral, eu tenho que passar por várias especialidades. Claro. Você tem, além disso, uma estrutura de laboratórios, de anatomia, histologia, biologia, farmacologia, que tem custo. Você tem hoje, na Unifev contempla um laboratório de simulação que custou ao redor de 3 milhões para que ele fosse equipado e que pudesse atender esse paciente, esse aluno, para que ele pudesse, dentro de um cenário controlado e simulado, treinar todas as técnicas antes dele ir para a Santa Casa, ele ir para o cenário prático. Afinal, esse médico vai lidar com gente, né? Com pessoas. certeza. Eu acredito que alguns cursos, o aluno ele fica mais dentro da instituição faculdade. Uhum. Então a gente consegue reduzir o custo porque ele vem, ele tem aula, ele tem algumas atividades práticas, mas são mais institucionalizados dentro da faculdade. No âmbito da medicina, ele fica dentro da faculdade, mas ele tem um campo de estágio aberto na comunidade muito maior. Claro. Então envolve muitas instituições que vão auxiliar esse aluno no aprendizado e isso aumenta o custo do curso de uma maneira geral. E é necessário dizer que quanto mais se investe na formação do médico, maior qualidade profissional ele vai ter. Sim, sem dúvida. Com certeza. É uma equação. Qual a fase mais difícil da formação para o estudante de medicina? Eu não diria difícil, né? Eu diria que a medicina ela exige um estudo contínuo, o resto da vida. E nós esperamos, né, que o profissional que nós estamos buscando formar, que ele entenda isso e que medicina ele tem que estudar a vida toda. Na graduação, nos primeiros 4 anos, ele tem uma carga muito alta de conteúdos. Claro. Né? Hoje você tem inúmeras doenças descobertas, novos tratamentos, ele tem que lidar com uma série de cenários. Ele não vai conhecer tudo. Sem dúvida. Porém, isso é difícil. E no cenário prático é colocar aquilo que ele aprendeu e treinou no simulado na prática real. Então, a tensão, a ansiedade, eu creio que no internato ela possa mostrar um pouquinho mais essa dificuldade do aluno lidar, né? Claro. Às vezes foge do controle dele. Então, naturalmente, aqueles que estão indo para o internato vão viver esse período. É uma experiência diferente. Um pouco mais... Eu penso que é muito cíclico, né? O estudante, quando sai do 2º grau e entra na faculdade de medicina, ele entra imaginando que ele vai ser um médico. Claro. E não é isso. Ele começa a faculdade de medicina com uma parte teórica grande. Sim. E muitas vezes ele se coloca em questionamento se era aquilo realmente que ele queria, porque não era aquilo que ele imaginava quando ele prestou o vestibular. Ele pensou no final, mas não pensou no processo. Exatamente. Né? Então isso no início do curso gera uma dúvida e uma dificuldade para seguir o curso. Claro. No meio do curso ele já começa a entender que tudo aquilo que ele aprendeu é um alicerce para que ele consiga seguir uma vida médica depois. E aí no final do curso, quando ele começa a colocar aquilo que ele aprendeu em prática, dá uma satisfação pessoal muito grande e uma insegurança muito grande, porque ele começa a se questionar se ele está realmente preparado para fazer aquilo que ele se propôs durante o tempo todo e o tempo em si está acabando. Claro. O curso está chegando no final. Então... E qual a importância do internato para a formação do estudante? Ali, ele vai realmente ter contato direto com pessoas feridas, pessoas doentes, e é isso que causa a instabilidade dele? A insegurança? No internato, ele realmente... porque ele já tem contato com os pacientes desde o 2º período. Na verdade, desde o 1º período, ele tem um contato com o paciente. Tá. Mas é aquele contato que ele está aprendendo a fazer uma anamnese, que é a história do paciente, a história clínica, ele está aprendendo a examinar. Então, assim, o grau de responsabilidade dele não é tão grande, né? Sem dúvida. Quando ele chega no internato, esse grau de responsabilidade é muito maior. E ali ele vai atender. É lógico que sempre tem um preceptor junto, mas é ele que está atendendo, é ele que está examinando. Será que está correto? Será que eu estou pensando correto? Será que eu estudei o suficiente? Então eu creio que esse cenário
dificulta para ele. Eu acho que o principal são as decisões, né? Tem que tomar uma decisão, seguir um caminho ou outro, às vezes, na hora do tratamento, da abordagem clínica, né? Acho que é aí que dá a insegurança. E é onde ele realmente vê o que ele estudou, né? No curso todo. Então, apesar de ele ter cenários práticos o curso inteiro, o internato, por ser uma prática do final do curso, eu acho que é onde ele mais se preocupa em falar, eu estou realmente preparado, eu não estou, e é onde ele vai querer mostrar mais e se envolver mais com aquela situação. Muito bacana. Bom, vamos falar da população de Votuporanga, vamos pegar outras abordagens. Como é que a população de Votuporanga e região, que frequenta a Santa Casa nos momentos de necessidade, vai se beneficiar das atividades desses estudantes durante o internato? Se nós pegarmos historicamente as grandes instituições, né, Universidade de São Paulo, a USP, o Hospital das Clínicas, o INCOR, Dante Pazanese, vamos pegar mais próximo, São José do Rio Preto, Hospital de Base, nós acreditamos que onde você tem ensino, você tem melhoria. Né? Claro. Investir na educação, nós acreditamos que é a peça fundamental. Dentro de um cenário que você tem a instituição, onde todos vão ter que buscar maior conhecimento. Todos vão ter que estudar mais. Os preceptores, os docentes, todo mundo tem que estudar, porque o aluno ele movimenta. Sim, né? O aluno ele movimenta, ele joga o questionamento, ele induz você a buscar mais e mais. Eu acho que aí nós vamos ter um grande ganho. Né? Os médicos buscando mais, buscando melhorar, cada um a sua melhora, para que isso seja revertido para a população. Hoje, Barretos, por exemplo, né, onde nós buscamos Barretos para vários tratamentos, buscamos São José do Rio Preto por conta de escola, Votuporanga também. Nós acreditamos nesse benefício. Sem dúvida. E, de qualquer forma, um número maior de pessoas voltando a atenção para a população acaba produzindo um efeito positivo. Com certeza. Bom, agora vamos falar sobre os preceptores, um papel sem dúvida muito importante na formação dos jovens. Vamos falar um pouquinho sobre eles. Quem são, né, como é que eles atuam? Os preceptores são médicos que já estão atuando no mercado de trabalho. Esses médicos, uma boa parte deles já têm especialização, portanto, já buscaram algo a mais na sua formação e que tem uma atuação profissional bastante reconhecida no nosso município. Claro. Essas pessoas vão estar atuando como preceptores. E a instituição vai buscar a capacitação desses preceptores para que todos possam seguir uma mesma linha do ponto de vista de ensino, de educação, junto à Associação Brasileira de Educação Médica, que já nos colocou à disposição e, portanto, agora estamos apenas agendando as datas para que isso ocorra. E mais, né, a busca do mestrado, do doutorado, que a instituição tem intensificado para que todos os colegas possam, os professores, os docentes e aberto aos preceptores, se titularem. Bacana. E o preceptor recebe, então, uma capacitação especial para essa atividade, porque ele acaba funcionando como um professor mesmo, né? Sim, um professor da parte prática, vamos falar assim. Isso. A gente já tem a residência médica inserida dentro da Santa Casa, há aproximadamente 5 ou 6 anos. Né? Então, os preceptores eles já atuam de uma maneira de educação continuada. Isso já vem acontecendo dentro do hospital e eu acredito que o internato vai reforçar isso, vai melhorar isso. Nós tivemos há muitos anos atrás, quando iniciou a história da Faculdade de Medicina em Votuporanga, um grupo foi até São Paulo e nós recebemos aqui a visita do nosso emérito professor Adib Jatene, né, falecido, e que o professor ele nos orientou de que para que nós tivéssemos a Faculdade de Medicina, que antes nós tivéssemos o internato. A residência, desculpa. Sim. Que montasse a residência primeiro e depois trouxesse a faculdade. Com isso, os profissionais médicos estariam adaptados ao ensino, à preceptoria, porque eram preceptores, claro. E quando viesse a faculdade, todo esse trauma seria extremamente amenizado. E foi dessa forma que nós fizemos. Na época,
era o Dr. Alexandre Parma, que foi até São Paulo, trouxe o professor Adib, foi quando começou toda a história e depois reconheceu a residência médica em Votuporanga. Bacana. Então todo o cenário nós somos sempre muito orientados, né, para que as coisas acontecessem, mas da melhor forma possível. Bacana. Depois do internato, hoje já com 5 anos, né, Anderson? 5 ou 6 anos. 5, 6 anos de internato. De residência. De residência, desculpa. Veio à faculdade e agora iniciando o internato em agosto de 2016. Então, uma boa parte dos preceptores já vive em preceptoria há alguns anos. Muito bom, muito Inclusive, bom. a gente tem no hospital alguns médicos que foram especializados na Santa Casa, trabalhando com a gente na Santa Casa. Sim. Ah, que bacana. Isso eu acho muito importante para a sociedade de Votuporanga até. Sem dúvida. Mostrar que esses médicos eles vieram, aprenderam, gostaram e ficaram no município, né? Isso eu acho que é bem bacana mesmo. Sem dúvida. Nós vamos fazer um rápido intervalo, o assunto está ótimo, imagino que o pessoal em casa está aprendendo muito agora sobre internato e até sobre residência médica. Daqui a pouquinho a gente volta. Você, telespectador que nos acompanha, vamos para o intervalo, daqui a pouquinho, conversando sobre essa questão do internato aqui na Santa Casa de Votuporanga. Programa Empreender Tecnologias.